Partida comentada de alto nível no xadrez, rating 2150. Avalie agora. Fala galera, tudo bem? Analisando aqui essa partida contra o NM Mystery, um adversário de 2146 de rating. Eu vou avaliar os dois perfis primeiramente. Então vamos lá no perfil dele. Nos tornamos amigos aí na Masterclass do Evandro Barbosa. A princípio ele tem poucos amigos, né? Você vê que ele é amigo aqui do Cricor, né? De alguns GMs aqui. Você pode ver que ele tem um networking aqui da área, né? E algumas partidas aqui. Ativamente ele tem esse rating aqui. Estatísticas. Vamos comparar aqui as minhas estatísticas com a dele. Eu tenho 1459 partidas rápidas. Ele tem... Não, isso daqui não é a quantidade de partidas, perdão. Isso daqui é o rating mesmo. Então você vê que ele tem uma superioridade em rating aqui, né? Provavelmente de torneios, né? Quando o jogador joga muitos torneios, ele costuma pegar mais assim esse tipo de rating. Eu não jogo torneio, tá, galera? Eu não jogo torneio. Vou começar a jogar para ver se meu rating sobe um pouco, viu? Mas a princípio aqui na Bullet ele tá aqui com o dobro do meu rating. Na Blitz ele tá ali, ó, com o dobro do meu rating. Olha só, cara. No diário ali, o diário eu não jogo, tá, galera? Então ignorem o diário, porque eu realmente não jogo o diário. Aulas e problemas eu fiz mais do que ele, né? Mas a princípio ele deve ter treinado em outro local, então não é uma coisa assim a se avaliar com tanta ênfase, né? Bom, nas rápidas você vê que eu tô perdendo ali, né, 1459 para 2146 para esse NM Mystery. Então vamos dar uma olhada ali no perfil dele. Desde sempre, né? Você vê que ele perdeu um pouquinho aqui, ó. Pouquinho, tá fazendo muita blitz ele. Muita blitz, né? E tá caindo um pouco nas rápidas e nas bullets, porque ele deve estar focando em blitz. Mas nesse ano você pode ver que ele basicamente iniciou essa conta este ano. Não sei quem ele é a princípio, exatamente. A princípio. Mas ele iniciou assim. Acredito que seja o nome dele, Ariel. Mas eu não tenho ainda certeza, né? No momento aqui, ele está jogando, né? Tá jogando aqui no 2000, ok? Ele ganhou 2 partidas, mas ele jogou comigo aqui, ó. Podem ver aqui. E ele perdeu aqui pra mim. Vamos ver o que aconteceu aqui. Por que esse cara com 1400 de rating aqui ganhou dele? O que aconteceu, gente? Então vamos lá. Começar aqui o jogo aqui do início, né? Explicando aqui para vocês. Começou aqui o jogo 10 minutos por 10 minutos, né? Em quantidade de partidas aqui, eu tenho, acredito que muitas partidas mesmo. Então devo ter até mais partida que ele. Então ele abriu aqui com o peão da dama. Eu não curto muito defender peão da dama, né? Mas justamente porque eu já defendi demais da forma que eu vou defender, entendeu? Só que eu dei uma sorte, porque hoje eu postei no Stories uma abertura que eu fiz de peão da dama. E por acaso eu tinha cometido um erro e eu avaliei hoje. Então ele caiu comigo jogando uma partida, uma variante que eu tinha acabado de estudar. Então, ok, eu devolvi aqui peão da dama. Ele então jogou cavalo F3, cavalo F3. Eu respondi com cavalo F6, bispo F4,
peão B6, tá? Peão B6. Ali, peão E3. Eu já comecei ali a defender aquela possibilidade ali, né? Quem viu o meu story, que viu ali o apuro que eu passei, vai entender. Então eu joguei A6. Então, a partir disso, ele foi de bispo D3, eu bispo B7, ele cavalo D2, eu cavalo D7, ele roque, eu abri então peão E6. Ele, a princípio, gente, ideias de desenvolvimento de peça, possibilidades de colunas. Vocês podem ver que ali os bispos dele ele posicionou para poderem atacar ali a ala do meu rei. Então você pode ver ali, por exemplo, bispo em D3, visando a ala do meu rei. Ali tem também o bispo em F4, o bispo preto, né? Visando ali provavelmente uma saída de peças minha, ou então até mesmo tentar cravar um cavalo, mas provavelmente tentar fazer uma desestrutura ali, né, enfileirar algum peão do rei, algum problema assim, né, mas vai acabar voltando para ala do rei, obviamente, né? Então, a partir disso ele jogou ali dama E2. Eu aceitei ali, ó, posicionei um bispo em D6, tentando uma troca que eu conseguiria. Eu enfileiraria um peão, mas eu não estaria em desvantagem, né? Até porque eu estaria ganhando um tempo bom. Esse peão que eu usaria ele para recapturar esse bispo, ele seria um peão ativo demais no centro, então ele seria um peão muito forte, mesmo ele estando nessa posição. E ele sabe disso, por isso que ele avançou para peão C3. Ele avançou para peão C3, eu aceitei a possibilidade ali, né? Até porque eu prefiro que ele tenha menos capacidade no centro, então ele troca ali, né? E permanece ali na ala do meu rei. Eu já tô bem acostumado a tomar porrada nessa ala esquerda ali do rei. Então, pra mim, eu sou bem frio nessa parte, assim, de tomar avanço aqui nessa área, assim, da ala do rei. Então, eu começo a avançar ali a ala da dama, mesma estratégia que eu tinha tentado no jogo anterior, só que aqui eu já percebi que não daria, então esse é um oponente melhor, tá? Por isso que até eu tenho que jogar melhor, então eu jogo melhor contra ele aqui, porque não tem, assim, muita mamata. Se eu errar uma coisinha, eu já perco o material, perco o jogo. Então, avanço, peão B5, ele coloca em torre em E1, olha que perigo ali na linha do meu rei, não tem nenhum peão da frente mais, então essa é a ideia ali do ataque dele, né? Isso que é o problema ali de tomar, né, com o peão, com o bispo, né? Já que ele não tomou, né, que eu teria que ter uma compensação, eu tomei, aí ele que tem que compensar agora, né? E aí nesse momento eu até acredito que o jogo esteja um pouco mais fácil para mim, porque agora é ele que tem que compensar esse peão mal posicionado ali, entendeu? Anteriormente eu que ia ter que compensar, só que a compensação para mim ia ser um pouco mais fácil. Agora a compensação para ele é um pouco mais difícil, então mesmo assim eu acredito que ele deveria ter tomado aquele bispo, mas enfim. Ele avança com o cavalo para E5 e eu chuto ali o faço ali um peão C5. Agora ele começa a me apertar a ala do rei.
Eu não me estresso muito com isso. Não vou colocar o meu cavalo ali na casa E4 ali, né? Tentar alguma coisa ali. Não penso em fazer isso, porque vai ser muito difícil defender aquele peão que vai ficar ali posteriormente. Então eu tomo ali, que é um lance até um lance de espera, gente, porque nesse momento a gente tá ali, ó, eu tô com 8 minutos e 37, ele com 8 minutos e 20. Então eu tenho um tempinho para pensar, ó, mas ele já toma rapidinho, ó, em um segundo. A partir disso, eu levo 20 segundos ali para pensar ali em colocar minha torre nessa fileira. Ele avança, continua avançando ali, né, atacando meu rei. Então, peão G5. E é bem ruim pra mim isso. E agora eu acho que eu tô perdendo nesse momento aqui. Porque eu coloco meu cavalo em E8. E8, gente. Olha como eu tô apertado aqui, cara. Parece que qualquer coisa que eu fizer de errado aqui eu vou tomar um mate. Ele joga então dama H5, já meio que detonando comigo. E aí eu chuto ali um peão em F5. Olha essa jogada. Se ele faz o en passant ali, né, e captura aquele peão, vai vai para F6 ali com o peão dele, né, capturando o peão que está em F5. E eu consigo capturar com qualquer um dos cavalos e defender o mate. Então, defendendo ali a casa de H7. Então, eu consigo anular essa ideia de checkmate que ele tem, ok? Então, ele parece que entendeu isso e continua avançando ali, peão para H7, né? Tentando atacar o H7, né? Então ele joga peão G6. Eu jogo cavalo F6, até porque eu preciso remover aquela rainha dali. Eu consigo fazer um garfo defensivo ali, né? Mirando ali já o peão que vai vir. Então já é um garfo. Observem que nesse momento meu cavalo está fazendo um garfo, né? Só que obrigatoriamente eu tenho que defender. E eu não penso em fazer outro movimento nesse momento, porque essa casa aqui livre com o rei é muito ruim, gente. É muito difícil defender isso daqui. Então eu tomo e ele então remove o rei. Nessa hora eu fiquei com medo, cara. Nessa hora que ele tira o rei, ele dá essa fileira G. Eu fiquei com medo ali dele botar uma torre no próximo lance ali, já me destruir. Então eu subo o meu cavalo para o cavalo o cavalo que estava ali na direita, né? Seria o cavalo da dama, né? Ou o cavalo do rei. Agora eu já me confundi já, porque um já trocou de lugar com o outro, um foi e voltou. Mas enfim, eu jogo ali o cavalo em F6. Ele é obrigado a retornar, ok? Ele retorna. E eu jogo então cavalo em G4. Nesse momento eu consigo atrasar ali uma jogada de torre G1, por conta do cavalo tá ali, né? E também consigo a oportunidade de simplificar o jogo, né? Fora que assim, a dama minha, ela não tá defendendo nenhum avanço do cavalo dele, né, que é o mais perigoso ali. Somente teria esse problema aí do peão do centro, né? Só que eu tava ali muito apertado nesse momento e com uma vantagem de tempo, né? Só que eu não vi outra coisa assim que eu poderia fazer nesse momento. Então eu pensei em entregar realmente esse peão. Poderia ter me dado mal, né? Ele toma, eu retomo com a minha torre ali. Ele toma, cavalo, eu tomo com peão. Ele toma o do centro.
E eu posiciono o cavalo F6 para defender o meu peão e com ideias de cavalo E4 talvez, cavalo H5, quem sabe posteriormente cavalo F4. Ele vem então com a torre dele, a segunda torre dele bem posicionada. Então eu já avanço ali meu cavalo para a posição H5. Ele avança peão ali, eu não gostei desse avanço. Foi bem cômodo para mim, bem cômodo mesmo. Só que aí eu já tô com 1 minuto de vantagem de tempo, tá? Então tem que saber muito administrar o tempo. E não gostei desse avanço pra mim, viu? Pra ele foi bom, mas pra mim me incomodou bastante esse avanço aqui. Só que torna mais difícil ainda dele defender, né? Posteriormente, esse peão aí, né? Só que eu não tinha outro jeito dele defender também. Entendeu? Não tinha outro jeito. Eu ia acabar retomando, né? Então ele avança, a única forma de defender, e eu acredito até que isso tenha feito ele muito que perder o jogo, ele tentar manter essa vantagem ali, né? Que ele. Ó, porque ele toma aqui, ó. Eu tomei, ó, 3. Ele tomou, então ele tá com mais 1 ponto, ok? Eu tô com 1, 2, 3, 4, 5 peões. E ele tá com 6 peões. Então ele tenta manter essa vantagem, né? E acredito que ele ficar tentando manter essa vantagem torna o jogo dele mais previsível do que o meu, porque eu sei que ele vai ficar tentando defender isso daqui. Então eu posiciono torre ali para F8, tentando, né, colocar mais pressão ali nessa casa que ele está tentando tanto defender. Até porque é mais interessante essa torre estar aqui para evitar um cheque forçado aqui, uma coisa assim, né? E ele então, né, nesse momento ele tira o bispo ali, então fica impossível de eu, por exemplo, trocar o meu cavalo pelo bispo e depois consumir o peão dele ali, né? Então fica bem difícil, tá defendendo muito bem ali o meu adversário. Eu começo com ideias de mudar o bispo branco de fileira, gente. E para isso eu teria então que manter minha torre nessa fileira, a princípio. Não queria tirar a torre daquela fileira. Ele começa a movimentar o cavalo dele. Não gostei desse movimento que ele fez. Não gostei. Não parece um movimento que vai agregar muito, assim, nesse momento. Vai levar uns 2 tempos. E é o tempo que eu uso para rearmar o meu ataque, basicamente. Então, eu reposiciono o bispo. E aí ele vai e posiciona ali o cavalo para defender o bispo. Mesmo acaba ficando no mesmo tempo, né? Só que agora o meu bispo ele não tem mais 2 fileiras só para andar. E agora ele tem 3 fileiras para andar, então ele está mais forte. Então eu vou para C4 com torre, atacando o peão de D4. Ele é obrigado a remover uma torre de local, né? Então ele remove a torre para D1. Eu avanço meu cavalo para H3 com ideias de garfo, né? Ideias talvez mais doidas de mate, caso ele não conteste o cavalo naquela posição, né? Talvez um sacrifício com torre ali, posteriormente com avanço, quem sabe ali uma troca com avanço, um mate descoberto de bispo. Ia ser bem difícil de acontecer realmente. Eu acredito que ele não. Enfim, não aconteceu, né? Nesse momento, vocês podem ver que eu tô perdendo, tô me sentindo perdendo, porque eu tô com pouquíssimo tempo a mais do que ele. Então, eu tô passando e sentindo dificuldade nesse momento. Então, ele avança rei, e aí, só que ele demora um tempinho para pensar nisso, né? Porque eu acredito que ele também fique pensando nessas possibilidades. Então ele leva, cara, ele leva muito tempo. Ele fica quase que, ele fica uns 30 segundos pensando nisso, entendeu? Nessa possibilidade de mate.
Olha só que interessante, né? É, muito tempo para pensar ele, né? E em possibilidades de derrota, né? Bem perfeccionista, penso assim, né? Que ele esteja sendo muito perfeccionista, cara. Isso acabou fazendo que ele ficasse com muito pouco tempo para jogar. Olha só como ele foi para torre em E7, tentando ali atacar o meu bispo, meu bispo branco, né? Que é uma peça que já não tá mais tão forte assim, porque é, enfim, né? Mas eu ainda quis manter ele, né? Então eu lancei torre F7 em uma posição que ele é obrigado a trocar ou trocar, basicamente. Não tem muito o que ele fazer ali, não é muito legal ele fazer outra coisa. É, eu coloco ali meu rei em F8, depois dele colocar a torre em E1, então ele não pode mais fazer jogadas de tentar me dar um mate, um eterno, alguma coisa assim, não pode mais acontecer. Ele toma, eu tomo com o rei, tá? Até porque eu tenho que ir levando já o meu rei um pouco mais para frente, porque o jogo tá acabando, né? E nesse tempo aqui eu tô com 20 segundos a mais que eles. Podem ver que são tipo uns 20 segundos a mais. E aí ele volta a defender o peão do centro. Ele tem que defender esse peão, porque a minha torre tá ameaçando tomar esse peão do centro, que é muito importante. E aí eu venho aqui e coloco o cavalo para atacar esse peão do centro também. Então eu pego o cavalo que estava ali em G5 e jogo ele para F3. Olha só, voltar ele para F3. Aí ele joga o cavalo defensivamente para E2. Esse cavalo aqui é muito interessante. Cavalo para E2. E eu avanço meu rei aqui para F6. Então agora ele empurra ali minha torre ali, né? Eu coloco a minha torre ali em B4, uma possibilidade de perder a torre mais para frente, tá? Ele defende, ok, defende. Eu já defende ali o peão, né? Porque eu quero continuar atacando esse peão do centro, então ideias aqui que ele teve de bispo C2, posteriormente bispo bispo não, peão A3, né, meio que prendendo minha torre, mas nesse momento eu tomo ali bispo F5 com posterior ideia ali de se peão A3, né, eu teria bispo captura bispo e se peão captura torre e bispo captura a torre, então ficaria ruim para ele, né, então ele toma, eu capturo com rei. E aí ele coloca, ó que interessante, ele coloca a torre nessa fileira, com ideias ainda de captura de torre. Observem como essa ideia de captura de torre dele é uma ideia constante, né? Tentar prender minha torre. E eu tava pensando nisso, né? Então, para mim foi tranquilo até de defender, né? Foi tranquilo de defender erro dele ali, né? Então, aí é o lance brilhante aí da. Brilhante não, né? Não chega a ser um lance brilhante, porque é um lance que eu acho que não é difícil de enxergar. Cavalo E1. Não, seria um lance no máximo excelente. Né? Um lance excelente. Cavalo E1, um garfo. Então, brancas abandonam o jogo. Mais um jogo de negras aí, né? Então, a princípio, fica estabelecido aí uma vitória em cima do NM Mystery. Ok? Então, vamos ali visualizar aqui, ver se a gente consegue ver a quantidade de jogos que ele tem. Somente 98 partidas, gente. Olha só, 98 partidas. Isso daqui que me deixou assim, entendeu? É meio com o pé atrás de jogar com ele, entendeu? Não sei da onde ele jogou, não sei, não consigo entender, sabe, aonde que ele jogou, o que que ele. Não dá para entender, né? Não foi no site chess.com, né?
Mas enfim, jogador muito bom e você pode ver que ele tá ganhando aqui, ó, tá ganhando do pessoal de 2200, 2100, 2165 aqui. É que aqui, né, é um deslize natural, né, que acontece aqui com todo mundo, né? E então a gente vai ficando por aqui, viu? Até a próxima. Não se esqueçam de se inscrever neste canal.